Fala aí pessoal, aqui é o Fantasma e hoje vamos falar sobre a disfuncional vida social e networking. E vamos lá, primeiro tópico: vida social até que ponto? Pergunta, né? A vida social até que ponto? Muito se fala que a nossa espécie é dependente de socialização, o que eu entendo ser necessário. Porém, se percebe que socializar demais traz algumas coisas prejudiciais e que poucas ou ninguém está falando. Antes de citá-las aqui em lista, dentro desse tópico do vídeo, acredito que devemos levar em consideração várias nuances como pessoas envolvidas nas interações, ambiente, questões profundas de cultura e costumes e, claro, o poder aquisitivo. Vai a lista. Acredito que esse primeiro ponto da lista é um dos que mais geram atritos ou problemas até de saúde mental. A comparação. Vamos falar aí da comparação. Nas interações sociais, sejam elas verbais ou somente pessoas em um espaço comum, presentes e uma tendo plena visão da existência da outra, acabamos que automaticamente, dependendo dos presentes, uma comparação em várias camadas. A comparação acaba afetando não só a percepção de valor de um indivíduo tem de si mesmo, como projeta coisas que não vêm dele, mas sim de uma influência de terceiros gerando um problema a longo prazo. Se comparar é pedir para cair na eterna insatisfação ou viver uma vida que não é sua, uma mentira que você quer construir baseada em cima da história de outra pessoa que quase sempre você não considera o fato que não viveu o que aquela pessoa viveu e acha que a vida dela é melhor do que a sua. Lembre-se, sua história é sua. Vocês precisam entender, por exemplo, fulano é rico e eu sou pobre. Como ele conseguiu? Queria essa vida, a minha é muito ruim. Note que a pessoa avalia somente a riqueza, mas não avalia o trajeto que aquele indivíduo fez para conseguir chegar naquele objetivo. Isso gera muito no tema que já abordei aqui no canal sobre a corrida dos ratos, e lá eu cito uma problemática dessa direção. Portanto, a comparação, ao meu ver, tem seus problemas assim como ele pode trazer benefícios. Pensaram que eu iria só falar mal, né? Tem sim, você pode criar um novo ponto de referência para algo positivo e você pode evoluir se comparando. Muita gente só fala do lado ruim da comparação, mas esquecem que tem um lado bom também. Tenho boas referências, mas não vou entrar agora nisso. Meu intuito foi apenas alertá-los sobre a comparação e o peso que ela carrega. Vamos aí ao segundo ponto da lista, que é a inveja. A inveja, ela pode ser e quase sempre é fruto da comparação. A inveja é não ser ou não ter algo que você almeja, mas outro tem e você quer. É simples, mas na prática ela tem origem profunda, como a frustração, a realidade difícil de um ambiente e o desejo, em maioria das vezes, genuíno de evoluir em várias áreas. A financeira é uma das que mais pesam na inveja, principalmente aqui no terceiro mundo. Não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre o terceiro mundo, porque eu estarei fazendo vídeos mais específicos sobre o assunto. E o terceiro e último ponto da lista, que eu considero muito importante, é a exposição. Exposição. Nas interações ou ambientes sociais ou ambientes comuns, temos essa questão da exposição. Não estou falando apenas de exposição da imagem de um indivíduo ou a um grupo ou uma pessoa, mas também se for uma interação onde se precisa falar ou fazer algo, como um ambiente de trabalho. Atualmente, com as mídias sociais, vivemos em um fenômeno que muitos chamam de hiperexposição, que eu chamo de excesso de exposição. Ela, no fundo, que gera outros dois pontos dessa lista, a comparação e a inveja que eu citei anteriormente. A exposição em si não é um problema. Eu estou, de certa forma, expondo meus pensamentos para vocês aqui, expondo minhas reflexões, coisas que eu julgo para mim que me norteiam e acho importante passar para outras pessoas pelo princípio basilar da interação. A exposição, assim como a comparação, tem seu lado bom e lado ruim, dependendo aí diria que mais ruim do que bom para ambos. Exposição e comparação. Então, temos que pensar em como essa exposição pode ser boa e até onde podemos de fato nos expor sem colocar nossa saúde mental em risco. Sim, saúde mental. Esse tópico para no fundo falar sobre a saúde mental e até física. Vamos concluir aqui que sobre a exposição, se expor atualmente sem uma boa reflexão é o mesmo que não ter colunas de sustentação e que um teto pode cair sobre sua cabeça simbolicamente. Acredito que se expor nos treina para sabermos nos proteger e expor somente aquilo que for necessário. Proteger é essencial em guiar nossas ações, que, claro, falharemos muitas das vezes. Para concluir esse tópico, é que hoje pessoas se expõem a si para comparações, sentem e são alvos da inveja, e se expõem para criar um ciclo desses três pontos, e também tem a competição,
que não citei devido a mesmo estar dentro da comparação. Então é isso aí, pessoal. Eu concluo aqui o primeiro tópico. Vamos para o próximo aí. Muita intimidade pode gerar desrespeito. Nesse tópico, o centro fica na controvérsia de conhecer uma pessoa profundamente, o que leva tempo e tende a mostrar as fraquezas de uma pessoa. É estranho pensar que conhecer alguém por muito tempo nos traz essa estranha conclusão. E por que isso? Conforme o tempo passa e a pessoa vai conversando e convivendo no mesmo espaço, tendemos a ver as fraquezas, as manias, os comportamentos quando muitas pessoas não estão olhando e por causa do conforto a máscara social tende a diminuir e em alguns casos cair, assim revelando uma pessoa um tanto diferente da qual se conheceu no início. O desrespeito vem justamente desse excesso de conversas, porque esses excessos de conversas trazem esse problema. O motivo pelas minhas experiências sociais que vivi naturalmente ao longo da minha vida demonstraram para mim que, ao se quebrar a primeira barreira do desconhecido e com o tempo vir um conforto mais pleno com um grupo ou uma pessoa, acabamos compartilhando visões de vida. E a maioria das vezes mal sabemos o que aquela pessoa pensa de fato sobre isso, ou aquilo que compartilhamos. Muita gente comete a besteira de falar coisas polêmicas para pessoas que ela pensa que vão entender o que ela está falando e no fim se surpreende com reações hostis e até se inicia discussões bem acaloradas e brigas que podem evoluir até para agressões físicas. Não vou entrar em contexto Brasil aqui porque vou citar isso também em conteúdos futuros e que vai se encaixar com o que eu disse nesse conteúdo aqui. O desrespeito vem por causa do excesso de saber sobre outra pessoa. Desconhecidos são apenas uma figura neutra para nós. Tendemos a projetar imagens pelo que vemos ou o que queremos que seja e não tem base na realidade do que de fato aquela pessoa pensa. Concordo que muitas pessoas deixam sinais, deixam estereótipos explícitos nas roupas que usam ou símbolos que colocam nas roupas. Mas, na maioria dos casos, não temos nenhum sinal de como a pessoa pensa ou vive e que vai nos gerar discordâncias e conflitos que geraram desrespeito. Portanto, acho que devemos limitar as pessoas saberem demais sobre nós. Eu mesmo tenho opiniões que poderiam até me complicar muito, como já me complicaram algumas vezes. Inclusive, queria trazer aqui no canal, já que estou oculto, mas penso no futuro do canal e acho que pode prejudicar minhas visualizações e todo o conteúdo que quero passar aqui corriqueiramente. Como eu já mencionei lá na introdução do canal, talvez eu aborde em uma área de membros do futuro, visões bem populares, para as pessoas refletirem. Mas talvez eu cite algo perdido aí em alguns vídeos, dependendo do assunto. Vamos aí para o terceiro tópico: networking é uma mentira. O networking tende a ser bem visto, mas nota o grau de mentirada que nos contam acerca dele. Mais uma vez, aqui é sobre a minha experiência. Se você teve uma boa experiência sobre networking, ok, respeito, mas eu não tive. Aliás, caiu um pouquinho no que eu disse do tópico anterior sobre pessoas conviverem e eu acabar falando de assuntos um tanto delicados e não ter percebido isso ou as pessoas à minha volta de qualquer forma não iam querer construir um network comigo. O network ele tende a ser muito superestimado porque, segundo algumas pessoas, traz boas oportunidades de trabalho. Mas se esquecem que no ambiente profissional entra pontos que abordei no primeiro tópico desse vídeo, como a comparação, inveja, enfim. Então percebo que na realidade o network nesse formato que falam não é tão funcional como propagam e as pessoas abraçam, aceitam sem questionar. O networking mais me atrapalhou do que ajudou. Os únicos networkings que me ajudaram de fato foi com pessoas que têm amizade genuína comigo sem um interesse primário profissional. E seja lá qual o mais objetivo, são pessoas que de fato têm simpatia por mim e compartilham ideias e visões muito próximas. E, geralmente, amizades de anos aí, muitas beirando uns 10 anos ou mais, e são poucos também. Outro ponto importante para trazer aqui é o tamanho do network. Muita gente acha que um network grande é bom, mas outra merda. No fundo, são dois ou três ali que se importam e o resto só vai entrar em contato. Se vê que você tem algo a oferecer, no fundo, interesse. E não uma conexão mais profunda que gera empatia e, no fim, uma ajuda mais genuína de ambas as partes. Onde quero chegar com isso? Desmontar a ideia que network vai te ajudar sempre, porque não vai. Mas não vai mesmo. Fora os problemas de conflitos e ambientes complicados que você pode enfrentar e te trazer mais prejuízos do que lucros. No fim, construa um network genuíno, aquele que de fato tem potencial para te ajudar, mas que não tem obrigação nenhuma disso, já que as pessoas têm suas dificuldades e se conseguir, porque é algo complicado, um network mais artificial. Se você conseguir, monte um network mais artificial voltado para a sua profissão e não espere muito também, não fica colocando muita expectativa porque vai ser complicado. Você vai se decepcionar
porque você vai notar comportamentos ridículos e desprezíveis. Eu sugeriria que não faça isso, mas como sei que a maioria ainda pensa que network, mesmo eu mostrando aqui que é mais mentiras do que verdades, mas mesmo assim querem perder tempo com isso, façam e experienciem vocês mesmos essa questão. Beleza? Esse aí foi o terceiro tópico. Vamos aí para o quarto tópico, medição de egos e competição desnecessária. Nesse quarto tópico aqui, pessoal, eu quero falar mais abertamente aí sobre a medição de egos e competição, né? Isso aqui fica claro lá no primeiro tópico que eu trouxe, dentro ali do roteiro que eu já tinha escrito para esse vídeo. Já nesse tópico aqui eu vou usar um pouco mais uma reflexão freestyle que eu já tinha feito a respeito do ego. O ego das pessoas ele é muito grande, na maioria das vezes, não são todas, e a competição ela se torna quase que uma regra dentro dessas dinâmicas sociais aí. E isso aqui entra esse quarto tópico, ele, na verdade, ele vai encaixar todos os outros tópicos que eu trouxe aqui, até aqui, para vocês entenderem como tudo está interligado. A medição de egos e a competição desnecessária, ela é algo assim que vai te fazer muito mal, mas muito mal mesmo, de verdade. Então é necessário que você enxergue que o ego e a competição eles estão assim lado a lado, né? Estão lado a lado, estão encaixadas de uma forma tão entrelaçadas que é difícil você até separar o ego e a competição. E desde o início aí que eu vim falando sobre as questões lá no primeiro tópico, você vê que eu não citei o ego e a competição, porque eu já deixei para poder colocar aqui, para poder fazer essa reflexão ainda mais complementar aos outros tópicos. Então eu vou dar uns exemplos reais aqui para vocês entenderem. Competições esportivas. Eu não vou nem entrar no mercado de trabalho agora. Inclusive eu estou para fazer um conteúdo a respeito do mercado de trabalho lá mais para frente, que vai ser bem forte. Talvez eu escreva algum roteiro como escrevi nos 3 primeiros tópicos aí que passaram. E esse daqui eu já estou usando freestyle porque é uma reflexão já mais detalhada e embasada em cima dos outros tópicos, né? Então eu precisei que eles fossem mais livre mesmo, mais aberto. Esses aqui eu já tinha escrito, então achei interessante trazer eles para vocês aqui do jeito que eu escrevi. E medições de egos, pessoal, você pode notar em competições. O ego do competidor, ele não se baseia em vencer. Ele se baseia em mostrar que ele venceu, em mostrar que ele está por cima. O ego do competidor nunca é só pela ação de competir, nunca é somente pela ação de fazer. Se fosse só pela ação de competir, pela ação de fazer, seria extremamente positivo, porque você está fazendo, você está se melhorando, você está construindo, seja lá o que for, ou fazendo uma coisa que te faça bem. Mas o ego do competidor, ele nunca para na questão de só participar. Ele tem que vencer, ele tem que passar por cima de alguém, ele tem que destruir alguém aí no meio do processo para poder conseguir o que ele quer. No esporte, não chega a ser destruir uma palavra muito forte, eu sei, uma palavra muito forte, uma palavra muito, não sei assim, muito incisiva, né? Mas, sempre tem um mas, o porém, e por outro lado, que a competição ela se torna também um medidor de capacidade, o que eu acho bem complicado, porque tem muita gente com capacidade que não quer competir. E a competição, ela não é ruim, tá, pessoal? Não estou aqui demonizando a competição. Eu estou trazendo a reflexão dela de um ponto de vista para você manter a sua saúde mental e a sua saúde social, vamos dizer assim, mais alinhada com aquilo que você espera para sua vida. Aqui o meu intuito é te deixar um pouco mais minimalista nessa situação para você evitar que a sua mente te sabote no seu objetivo. Será que vocês conseguem entender aqui? Então, esse tópico que eu vou me estender um pouco mais antes de ir para o próximo, porque ele é uma reflexão que vai juntar todos os outros 3 que eu escrevi. Que seguiu um roteiro, vocês podem notar que foram até um pouco mais rápidos, né, e seguiram uma linha um pouco mais linear, sem muitas vistas de linguagem, porque foi escrito e eu li eles para vocês poderem pegar uma parada um pouco mais direta aí. Eu não costumo escrever roteiro, como eu falei desde o início aqui, eu não costumo escrever muito roteiro, eu gosto de deixar mais orgânico a reflexão. Nesses meses eu tive que escrever porque eu senti essa necessidade. E aqui é onde vem a reflexão, que é a medição de egos e a competição desnecessária, justamente para poder pegar esses 3 pontos aí, esses 3 tópicos e encaixar aqui dentro. Então, o ego,
ele necessita, né, dessa validação externa através da competição, porque tem muita gente que ele não tem, de fato, uma autoestima embasada em coisas mais profundas. Eu também não tinha. Como que eu desenvolvi isso? Primeira coisa, desapegando. Mas apegando em qual sentido? Se tornar um ermitão aí da vida? Também não é esse o caminho, também não é esse extremo. É interessante esse do ermita, você ter esse momento de ermitão, que você consegue enxergar as coisas de fora e consegue se posicionar melhor a respeito de várias questões dentro de você mesmo. E depois você começa a entender a dita sociedade de um ponto de vista um pouco mais detalhado. Então, você vai notar que a questão do ego e a competição estarem entrelaçadas nessa busca por validação externa é a falta de algo interno, de algo de você se corrigir internamente. Eu vou falar por mim, minha experiência mais uma vez aqui, como eu trouxe em todos os outros três tópicos. O meu ego, ele me sabotava em muitas questões porque eu queria ser bem visto e ser aceito. Então, às vezes, eu emulava um comportamento que não era meu, ficava estranho. Não era direto, tá? Eu comecei a reparar isso com o tempo, mas geralmente quando você é muito mais novo, geralmente isso ali na entrada da adolescência ali que você consegue ser, começa já a se questionar em muitas coisas, mas quando você é um pouco mais novo, se é criança, você vai no embalo aí, a Maria vai com as outras mesmo, geralmente o seu pai e sua mãe que vai começar a detectar esse tipo de comportamento porque é uma necessidade social de você se encaixar dentro do grupinho para você não ficar tão deslocado. Então, a necessidade aqui maior dessa validação vem de alguma coisa que está faltando do seu ego. E seu ego precisa estar muito bem controlado, porque é através do ego que você vai ter comportamentos bizarros. Um exemplo disso, além da competição, é pessoas que estavam numa posição social menor e elas, por algum motivo, ou conseguiram algum sucesso dentro de suas empresas que trabalham, né, empresas próprias, tá? A pessoa se torna empreendedor e a empresa começa a andar e ela começa a ganhar dinheiro de verdade, ela começa a sentir que ela é um vencedor. Legal, isso é muito bom, isso vai te trazer uma autoestima interessante. Mas a pessoa começa a perder a noção e a mão em muitos pontos ali dentro que ela não deveria. Ela começa a ter comportamentos bizarros de que se diz, ela começa a mostrar muito o que ela tem, ela começa a expor muito a questão financeira dela, isso é extremamente perigoso. Pode atrair, igual eu falei lá nos primeiros tópicos lá, a questão da inveja e da comparação. Ela se torna alvo de inveja e alvo de comparação. E ela se compara com gente que está no nível maior que ela e ela inveja pessoas maiores que estão melhores que ela na cabeça dela. Ela não vê onde ela está. Ela não consegue notar onde ela está. Ela tem que invejar a pessoa que está no nível acima. Ou seja, ela nunca tem fim. Ela nunca quer parar, pra ela nunca tá bom. Isso é extremamente perigoso e isso traz comportamentos bizarros que ela mesma às vezes não percebe. Às vezes ela tá tão imersa ali dentro daquela coisa que ela construiu que ela não consegue notar o problema que ela tá se enfiando. Até acontecer alguma coisa para ela poder acordar. Aí ela vai notar que esse ego dela vai destruir ela em algum momento. E vai, pessoal, e vai. Geralmente ela vai ter algum comportamento bizarro que vai gerar uma outra reação, seja de um terceiro, do ambiente, que vai dar problema para ela em algum futuro. A gente espera que não, a gente não está desejando mal de ninguém aqui, não. Se você está ouvindo esse vídeo e se deparou com esse negócio e você está fazendo isso, é um alerta que eu estou te dando para você poder mudar. Para você poder enxergar e ver que você pode ter um comportamento bizarro a qualquer momento e acabar se complicando. Então, fica aqui a reflexão nesse tópico 4 que cuidado com a competição e cuidado com o seu ego. Cuide que esses dois pontos aí estejam dentro de um equilíbrio saudável para você poder evoluir dentro de uma dinâmica sem você ter maiores problemas que você mesmo venha criar para si mesmo e que você venha criar com terceiros. Então, essa é a reflexão que eu deixo aí sobre os três primeiros tópicos que eu trouxe nesse vídeo. Esse quarto aqui já foi mais aberto, mas ser um roteiro, deixei mais orgânico justamente para trazer essa reflexão, essa liberdade discursiva aqui. Vamos para o quinto e último tópico aqui desse vídeo. Querem apagar a sua identidade. Isso aqui é muito grave, porque toda interação social, ela tem uma tendência a apagar a sua identidade. Porque se dizem aí nos estudos neurológicos, pessoal, me corrijam se eu estiver errado, de tudo que eu já consumi de conteúdo sobre esse tema, os estudos neurológicos que o ser humano ele é uma criatura de grupo, somos seres que vivemos em grupo, ou seja, em tribos. Se formos estudar a história em tribos geralmente não muito grandes, né, porque
tem que existir uma liderança, existir uma ordem, existe todo um conceito ali de organização e de civilização. Então, tanto que acaba abordando um outro ponto aqui do ponto que nós estamos aqui na modernidade, né? Toda essa baderna que estamos vivendo, é porque tem muita gente e não tem subdivisões e nem tribos subdivididas para poder se organizar. Vai acabar entrando num assunto polêmico aqui, eu não vou querer entrar nisso agora porque eu falando aqui de social, mas acaba tendo a pessoa, tá tudo interligado. Então acaba entrando em algumas questões bem delicadas, mas eu já vou parar por aqui para poder não gerar muito burburinho aí nos comentários, né? E pessoas acabarem dando dislike aí, desvisualizando, apesar que muita gente vai dar dislike nisso aqui, então tanto faz. Mas quem gostar realmente conseguir entender, talvez mais pra frente eu fale sobre organização social, enfim, muitos, e inclusive cruzando aqui com os problemas do Brasil, né? Mas voltando, todo esse contexto do ser humano ser um ser social, de ser um ser de grupo, acaba colocando você e a sua identidade em risco. A sua identidade como indivíduo individual acaba sendo colocada em risco, porque você precisa interagir e muitas das vezes, como eu citei lá nos outros 3 primeiros tópicos, mais uma vez, eu disse que esses 2 últimos eram para refletir sobre os 3 primeiros, eles trazem uma questão, se você não está bem ali no fundo, a sua identidade ela acaba sendo apagada, você tem que vestir uma máscara para poder conseguir conviver e conseguir construir até o networking aí, e no meu ponto de vista, como eu mostrei aí, é uma mentira. Até a página 2, que tem sim suas vantagens, ele ajuda, mas ele é uma mentira em essência. Porque a sua identidade acaba sendo apagada. E vocês têm que entender que ninguém é obrigado a gostar de você do jeito, da sua essência, do jeito que você é. Ninguém é obrigado a gostar do meu jeito, ninguém é obrigado a gostar de, vamos dizer, de nada, né? Então, acaba que todas essas interações aí, até que ponto elas são boas. É nesse ponto que eu queria chegar. Porque o título do vídeo é uma pergunta. Tá aqui. Tá justamente no último. Eu fiz tracei todo esse plano, todo esse conteúdo para chegar nesse ápice aqui. Até que ponto ser social em ambientes sociais, sociabilidade, socializar, buscar conexões, ela é positiva para o ser humano. Até que ponto? Até quando? Até que limite? Esse limite é você que traça. E, no meu ponto de vista, que eu vou passar para vocês, é a partir do momento que a sua identidade corre risco. É aí onde você tem que parar. É aí onde você, corta. É até o momento que a pessoa fala, eu não gosto do seu jeito. Corta. Você não gosta do meu jeito, então você não gosta da minha identidade, então você não gosta de mim. Você gosta de uma imagem que você projetou para você porque era mais confortável, para poder conviver comigo. Então, a partir do momento que você tem que projetar uma imagem minha, projetar um holograma meu para poder você conseguir me tolerar dentro do ambiente, você não gosta de mim. Então não temos mais o que interagir. É assim, pessoal, que tem que ser. Porque acaba que fazendo mal para você a longo prazo. Acaba te prejudicando de uma forma muito grande, porque você tem que apagar a sua identidade, apagar a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, para poder caber no mundo de outra pessoa. É o que muitas pessoas falam, para poder caber dentro da caixinha de outra pessoa. Então eu não gosto de usar muito essa linguagem aí que o pessoal usa, mas você acaba se anulando, de verdade. Isso eu concordo, você acaba se anulando para poder caber dentro de uma caixinha que muitas vezes não vai te trazer nada. E na verdade não tem que te trazer nada também. Acaba sendo uma coisa muito artificial essas relações hoje em dia, pessoal. Acaba sendo tudo muito artificial. Por isso que hoje em dia as pessoas questionam onde foi parar aquelas amizades sinceras, onde foi parar os relacionamentos amorosos sinceros, porque não tem mais. Porque as pessoas querem uma projeção, um holograma que não existe das pessoas. Por isso que está tudo líquido, está tudo difícil. As pessoas querem apagar a identidade das outras. As pessoas não querem entender que cada um tem sua identidade, que cada pessoa tem o seu jeito de fazer as coisas. Eu não queria citar aqui a questão populacional e nem de origem, mas acaba entrando nisso também. Por que existem tantos conflitos aí, pessoal, de várias naturezas? É justamente por isso. Porque querem todo mundo no mesmo ambiente, só que ninguém quer entender que as pessoas, até mesmo dentro de grupos homogêneos, acabam tendo essa dificuldade aí de convivência, porque as pessoas querem projetar nas outras o que elas querem acreditar, o que elas querem, o ideal de mundo ideal. E o meu mundo ideal de mundo ideal não é o mesmo ideal de mundo ideal, entendeu? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar aqui. Eu não vou me estender mais, porque o assunto já começou a querer escalar para um outro assunto. Esses assuntos, assim, pessoal, já de uma forma um pouco mais macro, eu vou deixar para outros vídeos lá mais para frente, quando o canal estiver mais maduro.
Eu vou deixar tudo bem escrito também. Esse talvez vai precisar também, igual esse, de um roteiro aí, para poder dar uma direcionada melhor na reflexão e depois eu vim com mais dois tópicos de finalização para poder lapidar o assunto e trazer uma visão mais orgânica, um comentário mais orgânico. É para isso, tá? Então, e como o assunto também é muito polêmico, um pouco pesado, eu tenho medo do YouTube derrubar. Então eu vou deixar isso um pouco mais fechado e também não vou entrar muito em detalhes como eu não entrei agora. Mas conclusão final desse vídeo para a gente finalizar aqui é essa. Até que ponto você deve socializar? Até o ponto que não prejudique a sua identidade. Prejudicou a sua identidade, a sua individualidade, o seu mundo interno, sai fora, corta, acabou. Beleza, pessoal? Então, esse aí foi mais um vídeo aí do canal Ghost Watcher, foi mais um observador. E eu sempre, eu geralmente eu deixo aí escrito somente para vocês se inscreverem, porque muita gente só escuta o áudio, né, que essa é a minha intenção mesmo. Mas dessa vez, se você está só ouvindo, vem aqui na tela, dá aquela força aí, dá aquela curtida. Se gostou realmente do conteúdo, considere se inscrever no canal aí. Deixa seu like, deixa um comentário para engajar. Beleza? E é isso aí. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelos seus ouvidos e até o próximo vídeo.